Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais conhecimento, melhores informações para fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar que tem sempre aquele lançamento, aquele empreendimento já entregue, que você possa encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade com a sua família. Fique atento aos novos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar, que com absoluta certeza você vai encontrar o seu lugarzinho certo para viver bem com a sua família. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um profissional ao seu lado, alguém para trocar ideia com você, para poder expandir a visão do seu negócio, melhorando ainda mais a sua relação com o ambiente, com o mercado, fazendo, enfim, a sua empresa prosperar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a sua gestão tributária, fiscal, financeira, para que você, empreendedor, e você, empreendedora, possa ter esse tempo para fazer mais relacionamentos, para melhorar a gestão da sua equipe, do seu time, ou seja, fazer a sua empresa prosperar. Antes de irmos para o cantinho gostoso, o seu episódio da NTBA, no cantinho do café, queria aqui fazer uma reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedor. Nós, apesar de assumirmos a liderança de um negócio, de um empreendimento, nós temos sim que compreender cada vez mais qual de fato é a nossa posição nesse ecossistema. Não basta, imaginar que, não, eu tenho meu negócio, abre e fecha a minha porta, isso já é suficiente para que eu consiga me desenvolver como pessoa, como profissional. Somos seres em constante evolução. Somos pessoas que demandam conhecimentos novos para que a gente possa buscar o nosso aprimoramento com equilíbrio, com consciência, com inteligência. Inteligência essa conseguida através da interface e da relação com outras pessoas, da compreensão dos espaços que cada um ocupa dentro da sociedade, dentro dos negócios, dentro desse emaranhado que é a vida de cada um de nós. Então é importante que a gente sempre tenha consciência que a evolução passa pelo conhecimento, pelo autoconhecimento também e por lapidar a nossa visão empreendedora. Então vamos conversar sobre esse e outros assuntos com alguém que já deixou de ser convidado, alguém que já vem trazendo suas reflexões, trazendo o seu pensamento, para abrir ainda mais os horizontes de você, empreendedor, e você, empreendedora, na nossa conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com alguém, como eu disse, que já deixou de ser convidado, alguém que já vem participando, com muita capacidade, com muita inteligência, com muita sabedoria, com muita vivência, mas, sobretudo, com muita generosidade, de compartilhar com você, empreendedor, com você, empreendedora, o seu conhecimento, aquilo que ele pesquisa, aquilo que ele ministra, aulas na universidade, nas academias, por onde tem a sua relação acadêmica. Seja bem-vindo, Evandro Guerreiro. Obrigado, Alexandre. Muito boa noite. É uma grande oportunidade, mais uma vez, poder aqui compartilhar um pouco das nossas reflexões, vamos dizer assim. Exatamente, e um tema bastante oportuno que você traz, Evandro, a inteligência empreendedora e a inclusão social. O nome parece complexo, mas eu deixo aqui para a sua sapiência trazer aqui, numa linguagem fácil, acessível ao nosso empreendedor, à nossa empreendedora, como é importante a gente ter a inteligência de promover negócios, de agir de maneira empreendedora, mas ao mesmo tempo compreender que a gente faz parte de um ecossistema e que a gente deve dar suporte à vida em sociedade.
muito pertinente vamos dizer assim, a tua observação sobre essa estrutura que a gente pode definir na vida de qualquer um de nós, não é? Isso é um ponto central, me parece, hoje. Porque quando a gente fala de competência, competência técnica, onde que a gente vai buscar o recurso? Na ciência, no conhecimento técnico, né? Na maneira como se aprendeu e como se ensinou. É aí que a gente vai buscar, que se denomina de pensamento cognitivo, para dar uma redundância aí, né? Um pensamento que é pensado na perspectiva de uma estrutura técnica, científica, que está embasada em fatos, né? Fatos da realidade que se observa. Isso a gente faz naturalmente. Agora, obviamente, quando a gente transfere para um método, aí precisa criar um conceito que tenha aderência com uma universalidade de conhecimento já existente naquele campo técnico. Por exemplo, é quando a gente fala de nicho de mercado, de segmento de mercado. O que a gente está falando? A gente está falando de vamos dizer assim, de um conjunto, um agrupamento de negócios que tem uma certa equivalência naquilo que faz, naquilo que produz, naquilo que presta como serviço e etc. E daí a gente já está falando de método, porque a inteligência humana, ela segue o método. Se o método não dá suporte para essa inteligência, a gente vai preencher essa inteligência cognitiva, que tem lacunas, com uma inteligência emocional, para suportar a perda, para suportar o sofrimento, para suportar o mau investimento que fez. E aí você vai buscando um equilíbrio para dar continuidade à sua vida, no ponto de vista pessoal, mas também a gente pode pensar isso no ponto de vista de um negócio, do empreendedorismo. Então, você falou da constelação, né? Então vamos pensar o que é uma constelação. É um conjunto de muitos elementos e fatores que estão interrelacionados entre si, mas que não é visível a olho nu, por exemplo. A gente não sabe qual é a conexão que existe. Então, se eu, observador, quero fazer uma conexão entre uma e outra, eu vou criar uma estrutura formal, né? Como, por exemplo, falar em inglês, falar francês, falar espanhol, falar português, falar a linguagem do negócio. É a mesma coisa. A gente tem necessidade, Alexandre, de colocar as coisas, aí é uma necessidade humana, de colocar as coisas numa ordem, porque nesta ordem a gente consegue criar elementos que são chaves, né, que se chama isso de indicador, Sim. para que, com base o que é o KPI? Se não um indicador de processo de desempenho, desempenho favorável ou não. Mas eu preciso ter indicadores que permitam a mim, gestor, a mim, empreendedor, aplicar no negócio, não somente como um livro, né, antigamente, que era um livro de anotação Sim. daquilo que recebia e daquilo que pagava. Não somente isso, Mas para mas tomar também decisão, né? Para tomar exatamente, decisão. mas também entender que esse relato, essas anotações, servem para que você, empreendedor, olhando aqueles dados, comece a formar uma ideia sobre o seu processo de decisão, se vai ou não investir naquele negócio, se vai ou não criar um outro produto, um outro serviço, se vai melhorar aquele serviço, se vai promover uma inovação, porque a inovação já é resultante de uma pesquisa e desenvolvimento, tendo um produto que é viável comercialmente, senão não é inovação. Então tem um Agora, conceito Evandro, eu queria aproveitar um pouco, você comentou um aspecto para mim muito importante,
da questão do método, né? De você. O nosso cérebro está condicionado a isso, a estabelecer passos para que a gente consiga construir, transformar um abstrato em concreto, né? Que é isso que é a nossa magia, né? Nossa magia. Sim. Agora, esse método, não somente aplicado à gestão da empresa, né? E como você citou aí os KPIs, né? Que você cria os indicadores para que você possa ter aí, através da metodologia, poder tomar decisões. Mas o que me chama a atenção, né, dentro dessa questão da interface, seja através da figura caricata, eu diria, de uma constelação, ou seja, de um ecossistema de negócios, como fazer, então, Evandro, para que a gente possa aproveitar essa sistematização, essa compilação de dados, de informações e perceber que a nossa empresa vai muito mais além das quatro paredes? Pois. Bom, primeiro a gente já viu que o elemento registro é fundamental. Já vimos aí. Registrar, documentar, ter memória, né, do negócio, do produto, do serviço é essencial, porque é daí que você vai partir para a expansão, o desenvolvimento organizacional. Tem uma teoria específica sobre DO, desenvolvimento organizacional. Por que será, né, que se cria uma teoria sobre um elemento, né, como desenvolver organizacionalmente? Ora, eu vou expandir o meu negócio. De onde eu vou expandir o meu negócio? Do nada? Não, de algo. Vou partir de algum lugar. E partindo de algum lugar, essa memória, esse registro, já se torna a sua matriz de dados, vamos chamar assim, né? Vamos chamar como a tua gaveta onde você coloca, é a tua gaveta que está desorganizada para o olhar de quem está fora, mas para você está muito bem organizada. Só você entende, entre aspas, aquela bagunça. Então, existe um princípio. Exatamente. Já foi sistematizada. Então, você está usando um método nesse. Veja como a gente faz isso com as pequenas e as grandes coisas, porque faz parte da nossa estrutura, dessa inteligência humana que se desdobra pelo conhecimento e pela aprendizagem vivencial daquilo que está experimentando no seu dia a dia. Por exemplo, o negócio. Todo dia na empresa não é e nunca será igual, mesmo sendo todo dia. Essa rotina está vinculada a um sistema de gestão que mede procedimentos, mede desempenho, não é? Mede as pessoas, inclusive até mede a idade das pessoas, porque chega uma hora que aquela idade, em tese, na avaliação daquela escala, já está fora do mercado. Tipo, a gente despreza o conhecimento, porque se aquele funcionário, aquele colaborador que já está 20 anos na empresa, aquele é uma pedra preciosa que a empresa, ao longo do seu tempo, foi lapidando, porque ele está lapidado. E não tem essa pré-definição de que ele se aculturou, ou seja, ele se permitiu se tornar um mero executor de tarefa. Não, essa tese não é válida. Essa tese ela pode ser muito bem debatida e vivenciada pelo próprio empreendedor, claro, porque ele sabe o que ele está fazendo. Mesmo que no olhar de fora, o que ele está fazendo poderia gerar um produto muito mais, vamos dizer assim, lucrativo, mesmo que haja esse olhar de fora. Para ele, não é o momento. Sim. Antônio Hermínio de Moraes, não sei se você lembra, claro, Alexandre, mas teve um momento, né, que a Votorantim ela foi convidada por uma análise de consultoria externa de que ela poderia abrir um escritório lá em Nova York. E o investimento era X, né? E aí, com o processo de globalização da economia brasileira, e o investimento era um investimento culposo, mas que teria tipo uma lucratividade ou um resultado 10 vezes maior.
E o Antônio Hermílio de Moraes, naquela sapiência muito peculiar dele, porque ele era um empresário sábio, Sem dúvida. porque ele estava atento ao que ocorria no seu entorno, não é? Como bem alertava Peter Drucker, no sentido da gestão. Se você não é capaz de medir os seus resultados, você não gerencia. Você simplesmente vivencia a experiência de criar um negócio. Aí você vê isso nas feiras livres, né, nos interiores, onde a pessoa tem aquela matemática básica de administração do seu negócio, mas tem um retorno, há uma intuitividade funcionando que preenche a lacuna, por exemplo, da inteligência cognitiva. Né? A experimentação está ocorrendo. E essa intuitividade humana da sobrevivência, vai dizer o Darwin, isso é por conta da sobrevivência. Sim. Você faz qualquer coisa para continuar vivendo, é isso. Então, chega nesse lugar e cria, né, os seus próprios mecanismos de preenchimento daquelas lacunas, por exemplo, na sua escolaridade. Então, você pode ser... Eu tenho 2 doutorados, Alexandre. Pode me perguntar assim, Evandro, e qual é a diferença que faz na tua vida o fato de você ter 2 doutorados? Nenhuma. Não me traz uma indicação externa Sim. que ratifica a estrutura do meu pensamento e da minha comunicação quando eu estou, por exemplo, no contato com o grupo, com a comunidade, com o público. Sem dúvida. Isso. E eu diria até mais, Evandro, o fato da Isso é titulação um método. que você tem e a gente também acaba possuindo, né? Porque nós estamos falando de titulação já está dizendo é um título. Mas o que você, de fato, consegue com esse título? Alguém está dizendo a você que você domina determinado conteúdo, determinada ciência. Mas a sua vida cotidiana ela não é espelhada pela cátedra. Ela é espelhada pela convivência, né? Pela identificação do outro, pela compreensão da diferença com o outro e, principalmente nos negócios, de você servir ao outro. Porque nenhum negócio é montado, né, Evandro, para si mesmo, mas sim para atender ao mercado e servir ao mercado. Se não for assim, o seu negócio muito provavelmente não terá sucesso. Porque você está fazendo um negócio para você e não para o mercado. Eu lembro que você me fez lembrar uma ocasião de estava fazendo um trabalho de empreendedorismo e aí o empresário, o empreendedor pega e diz assim, puxa, será que você não me ajuda? Estou procurando um perfil de um profissional assim, assim. Aí ele começou a traçar o perfil. À medida que ele foi traçando o perfil, eu fui observando que ele estava falando dele. A imagem semelhança. O perfil do colaborador que ele queria era ele mesmo. Então, aí foi muito interessante, porque à medida que ele foi falando, eu fui identificando isso, aí eu peguei e disse, fulano, você já parou para observar que as características que você traça no perfil desse cargo, no perfil desse colaborador que você está buscando no mercado, elas são muito equivalentes, olha eu, hein? Né? Elas são muito equivalentes a algumas características que você revela a partir das suas decisões, das suas atitudes, do seu comportamento. Aí ele parou assim, como quem diz, hã? Tipo, tirou aquele, né? Abriu o armário, vamos dizer assim, e ele ficou desprotegido. Ele pega e diz assim, caraca, nunca tinha parado para me olhar nessa maneira que você apresentou. Então, veja, é a teoria do espelho, cara. É a teoria do espelho. Então, a gente, nessa condição empreendedora, quando eu digo a gente, porque eu sou um empreendedor,
Eu sou um empreendedor porque eu conheço tecnicamente, porque eu coloco toda a minha criatividade a serviço daquilo que eu estou fazendo. Então, eu uso os recursos que estão ao meu alcance. Então, se eu estou num ambiente digital, por exemplo, eu vou usar os recursos disponíveis. Então, eu vou buscar nesses... Como a gente, no dia a dia, também é legal essa compreensão, a gente, no dia a dia, usa recursos materiais, físicos, como, por exemplo, a planilha Excel para preencher um determinado resultado ou desempenho, né? Usa aquele aplicativo, usa o caderno, né, de anotações, a gente ainda tem ocorrências, a gente tem registro de ocorrências. Então, tudo isso está acontecendo em um sistema que, para ele ser chamado de inteligente, é a inteligência artificial. Entra no Bard do Google ou no Chat GPT, por exemplo, e faça a sua pergunta, elabore. O que você quer saber? Você pode fazer um pedido, escreva um texto que relacione o cliente com o desejo de consumo, por exemplo. E a inteligência artificial vai fazer isso. Mas como é que ela faz? Ela é um algoritmo. Sim. Elas são dados que ela vai juntar, agrupar e transformar em informação. Ela está fazendo isso. E que precisa ser ensinada, né? Que precisa ser ensinada. E precisa ser ensinada. É exatamente isso que eu estou falando, Alexandre. Quem vai ensinar? O autor, aquele que está observando. O empreendedor, quem vai dizer qual é a melhor estratégia para o seu negócio? O próprio empreendedor. Não vai ser o consultor que vai dizer qual é a melhor estratégia, porque o consultor vai apresentar possibilidades, cenários, para que o empreendedor, diante desses cenários, tome decisão. E adote aquela estratégia que seja mais conveniente, mais adequada, segundo o seu olhar, segundo a sua observação. Olha como a gente faz isso, intuitivamente. Então, a inteligência empreendedora está exatamente na descoberta do seu potencial de uso, daquilo que você já conhece, que experimentou, que vivenciou, mas também daquelas emoções, das histórias, das pessoas que estiveram junto com você quando você teve aquela brilhante ideia, quando você convidou um colega, um companheiro para ser o seu sócio, ou um investidor, isso é um ponto de partida significativo no que se chama e se chamou por algum tempo de gestão do conhecimento organizacional. Então, nós temos hoje o capital chamado capital intelectual. O capital intelectual, ele passa por um procedimento metodológico de transformação daquilo que você sabe em um conhecimento que seja compreensivo para aquele que vai executar, como um bom projeto de um arquiteto que gera aquele prédio, aquela ponte, aquele elevado, ou um bom plano de negócio que gera um negócio de sucesso, lucrativo, né? E em crescimento contínuo. Então, veja, a gente está falando de a constelação empreendedora, envolve tudo isso. Então, a gente precisa compreender exatamente esse seu potencial. Qual é o seu potencial, empreendedor? Por que você escolheu esse tipo de negócio? O que te levou a esse encontro com o próprio negócio, com a ideia materializada? Se você fez ou não fez um plano de negócio, é irrelevante nesse momento, porque você precisa encontrar em você a necessidade de fazer aquilo que você sonha, mas não como um passe de mágica, usando a sua racionalidade, a sua inteligência empreendedora para estruturar o seu passo a passo como um método, porque depois você vai conseguir, inclusive, falar desse método, como que você fez, como que você chegou naquele resultado, por que chegou naquele resultado, porque você pensou antes
Eu, quando defendi uma da minha tese de doutorado, a banca disse assim, mas você elaborou o seu estudo como se você já quisesse só comprovar a sua tese. Mas eu digo, e não é isso que justifica um título de doutor? Sim. Entende? É tipo eu perguntar para o Alexandre, como é que se faz um programa, né, no YouTube usando a tecnologia hoje? É óbvio que você vai saber falar. Você pode até não saber estruturar conceitualmente, mas você vai saber falar daquilo que está fazendo. E aí a gente está vivencial, né? fazendo, É vivencial, não é? Evandro. Acho que um pouco disso que a gente precisa, é vivenciar. Né? E isso E é tem hoje... fundamental, tudo que você está comentando, Evandro, porque para o empreendedor, essa questão da busca do autoconhecimento, da inteligência, e perceber que ele não pode agir sozinho. Daí essa interface, né, com a sociedade, com o sistema, com o ecossistema da qual ele está ali inserido, e é esse conjunto que faz a magia dos negócios acontecer. Porque a gente não está isolado numa ilha, a gente precisa ter colaboradores, a gente precisa fazer relacionamentos comerciais, a gente precisa estar ligado, né, interligado nesse ecossistema, né, Fernando? Eu queria aproveitar, Evandro, já caminhando aqui para nossa último golinho no café, porque a conversa é boa, passa voando, né? Passa voando. Puxa vida. Como a gente consegue fazer com que o empreendedor compreenda essa relevância do autoconhecimento e da sua inteligência? Olha, Alexandre, às vezes é necessário que um parceiro, alguém de fora, a esposa, o esposo, enfim, né, o filho, um amigo próximo, sinalize. Assim como você buscar, por exemplo, uma mentoria, buscar uma consultoria, buscar um master coach, um business coach, um life coaching, não importa. Mas buscar essa ajuda externa. Se você não está sendo capaz de identificar esse seu potencial de conseguir colocar num processo, num sistema, aquilo que você tem como negócio, então você precisa de ajuda externa, precisa de mais elementos, né, que possam conectar esse seu poder, né, da inteligência empreendedora que está aí em você, só você sabe. Agora é preciso que ele venha para fora, haja um processo de extroversão, né, um processo de colocar aquilo que você sonha, pensa e etc., como um conhecimento tácito próprio de você mesmo, né, para um conhecimento explícito, documentado, registrado, né? Pode ser, é o que hoje eu faço muito isso, viu, Alexandre? Eu faço as coisas pensando, né, como que eu vou comunicar, ensinar aquilo Sim. que eu aprendi e experimentei. É o máximo. Fantástico. Ensinar o que você experimenta é o máximo, cara. Muito Queria bom. muito te agradecer, Evandro, pela tua participação, pela tua generosidade em compartilhar conosco o teu conhecimento. Cara. Sabe que você vai voltar, que você já está intimado a voltar em outros episódios para a gente Obrigado. trazer esse pensamento, né, mais amplo para o nosso empreendedor. Muito obrigado pela participação nesse episódio do canal da NTBA. Muito obrigado, querido. Construtora Miramar, que tem um cantinho gostoso ali para você viver com a sua família com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar. Com apoio também de NNA Santos, consultoria em projetos, consultoria que acompanha você, empreendedor, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. E também com apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio empreendedor, do seu negócio empreendedora, para que você possa refletir, pensar, aguçar, melhorar ainda mais a inteligência, a sua inteligência, a inteligência empreendedora e fazer o seu negócio prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!